Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Prof. Chico. Estou aqui para explicar material digital, a disciplina de História do Ensino Médio disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A ideia desse espaço é reforçar o que você aprendeu em sala de aula, por isso deixem suas dúvidas nos comentários, inscreva-se no nosso canal, ok? O tema da aula de hoje é Aula 9, Diásporas, Identidade e Cultura, tema da primeira série de História do Ensino Médio. E essa aula vai falar um pouquinho da diáspora. O que é a diáspora? Diáspora é a separação de um povo ou de muitas pessoas por diversos lugares no mundo, geralmente aí causadas por perseguição política, religiosa, étnica ou até por preconceito. Exemplos aí na história a gente tem a separação do povo judeu, que durante alguns séculos se espalhou por todo o mundo, aí, por vários motivos. Tá ok? Então, a aula de hoje, aula 9, Diásporas, Identidade e Cultura. O conteúdo, diáspora, escravidão e migração. Ok? O material digital, ele traz para a gente aqui uma reflexão em cima de um vídeo do YouTube da música dos tribalistas, chamada diáspora. Onde você está? Qual a sua identidade? Então aqui o material propõe para a gente assistir aí o vídeo tribalistas e imaginar o termo aí da palavra diáspora. Ok? Como professor, você pode estar analisando melhor ou você pode estar procurando aí no YouTube, diáspora tribalistas, para poder responder a essa questão. Ok? Aqui o material traz para a gente, novamente, o que significa diáspora. Diáspora, galera, é dispersão. Quando um povo ali acaba saindo de uma região, de um país, e procurando ali melhores condições de sobrevivência. Então, não é porque a pessoa quer sair, eu quero sair do Brasil, sem nenhum motivo. A diáspora, geralmente, ela é carregada de motivos. Motivos políticos, culturais, sociais, perseguições, preconceitos. Então, o material traz para a gente aqui, novamente, reforçando, diáspora, separação de um povo ou de muitas pessoas por diversos lugares, geralmente causada por perseguição política, religiosa, étnica e também por preconceito. E aí dá um exemplo aqui do povo judeu que, no decorrer dos séculos, acabaram se espalhando aí pelo globo terrestre por vários motivos. Agora que você já sabe o significado do termo diáspora, reflita sobre as seguintes perguntas com seus amigos de classe. E aí tem algumas indagações aqui para você tentar responder. O que leva uma comunidade a se dispersar em diferentes partes do mundo? Então, como a gente falou, pode ser perseguição política, religiosa, algum conflito, por exemplo, conflito na Síria. Então, a gente tem vários motivos aí. Também, oportunidades econômicas. De repente, algumas comunidades tentam migrar para melhorar de vida. A gente tem aqui casos, principalmente em Minas Gerais, de uma galera que sai e tenta entrar nos Estados Unidos para melhorar de vida. Então, as oportunidades econômicas são um fator importante também. Estudos e educação, então quando você se formar aí, você vai estar fazendo, de repente, a faculdade, aparece aí algum curso, alguma bolsa, sanduíche, lá no exterior, você também pode estar migrando para melhorar ainda mais seus conhecimentos. Então, estudos e educação também pode ser um motivo. Casamentos, De repente você acha a metade da laranja na Europa, na África, na Ásia. Então, os casamentos interétnicos podem ser também um motivo aí, para que as pessoas dispersem pelo mundo, tá? A segunda questão é como as diásporas afetam a identidade cultural e a autoimagem dos indivíduos e das comunidades diaspóricas, Lembrando que nem toda nação recebe esses imigrantes, de forma fraterna. Então, existe aí uma certa resistência, preconceito. A terceira, quais são os impactos econômicos, políticos e sociais das diásporas nas sociedades de origem e nas sociedades receptoras?
como é que é esse impacto econômico, político, social nas comunidades que perdem essas pessoas e nas sociedades que recebem. Né? Daqui a pouco a gente vai falar de um caso aí, né, da Bolívia, uma galera que vem para cá, né, e aqui trabalhando acaba mandando dinheiro para o país de origem. Né? Então tem um impacto aí. E a quarta questão, como as políticas públicas podem melhorar as condições de vida e a integração diaspórica nas sociedades receptoras. Né? Como as políticas públicas podem melhorar aí as condições de vida de quem migra, né? Das pessoas das pessoas em situação diaspóricas. Tá? Então você aí é convidado a tentar responder do seu jeito, né, a essas questões. Depois, a gente tem aqui, né, um texto, a fonte 1, da diáspora, identidade e mediações culturais. Né? Lembrando que a diáspora é um fenômeno complexo, né, que pode ter aí um monte de impactos na vida das pessoas e também das sociedades. Tá? As políticas públicas desempenham um papel importante na gestão dos desafios e oportunidades associados à diáspora. Né? E aí esse texto vai falar um pouquinho disso. Ó. Por todo o globo, os processos das chamadas migrações livres, né? Por exemplo, eu quero estudar em outro país, então uma migração livre. Né? Vou para a Alemanha, vou para a Itália, né? E forçadas, de repente, dentro do meu país, eu, sei lá, falei alguma coisa do governo, alguém lá do governo não gostou, começou a me perseguir por questões políticas, né? Então eu sou obrigado a migrar, né? A gente tem casos aí na década de 60, né, com o regime militar, muitas pessoas tiveram que ir para o Chile, né, vários países da América Latina, Europa, porque se ficassem aqui provavelmente seriam punidos, né? Então, essas seriam exemplos de casos forçados. Estão mudando a composição, diversificando as culturas e pluralizando as identidades culturais dos antigos Estados-nação. Né? Aqui vai falar então um pouquinho dessa questão da diáspora aí pelo mundo. Tá? Ok. O próximo slide ele traz para a gente a Lei 13.445 de 2017, que cria a Lei da Migração. Né? Ela regula a entrada, a permanência, a saída de estrangeiros aqui do Brasil, garantindo aí direitos humanos, igualdade, tratamento digno a migrantes, asilados e refugiados, substituindo a antiga lei dos estrangeiros de 1980. Né? Então, uma lei aí de 2017 que vai falar aí como que o governo, a sociedade deve tratar, né, os migrantes que chegam aqui no Brasil. Né? Então, você vai analisar aí um pouquinho essa lei. Tá? Isso em sala de aula, junto com o professor. Depois, né, o material traz para a gente aí novas questões para a gente refletir. Então, a primeira aqui é, a partir da definição de diáspora citada, cite alguns exemplos dos quais você já ouviu falar. Então, você já ouviu falar de alguma diáspora? Né? A gente pegar a Bíblia aí, a gente tem aí vários exemplos. Né? Se a gente pegar um livro de história, outros mais. Então, a diáspora judaica, né, pode ser um exemplo. Né? O povo judeu dispersando aí pelo mundo. A diáspora armênia, né? O povo armênio, né, devido ao genocídio armênio, teve que fugir da região. Diáspora palestina, né, aqueles conflitos entre Israel e a própria Palestina. E podemos citar também a diáspora síria, né, conflitos na Síria aí que acabaram as pessoas, né, tendo que procurar outros locais de refúgio, né, para países europeus e outras partes do mundo. Tá? A segunda questão, às quais diásporas a música dos tribalistas fazem alusão. Aí, se você ouviu essa música, né, ele vai falar das diásporas do povo cubano, dos ciganos, né, entre outros aí. Ouça essa música, tá? Ouça e vá anotando ali os povos que a música acaba falando, ok? Vamos lá, continuando. O material traz depois a correção disso, né? Vai falar aqui alguns exemplos, né, das diásporas judaica, africana, armênia, síria, palestina, cubana,
vai falar também, corrigindo aí a questão da música dos tribalistas, o que a música fala, tá? Depois um novo texto, falando agora, né, da diáspora boliviana na atualidade. Então, devido às, principalmente, crises políticas e econômicas pela Bolívia, né? Então, vários cidadãos, né, daquela localidade acabaram procurando novas regiões, né, para melhorar de vida e tal. Então, muitos bolivianos acabaram vindo para vários países da América Latina em melhores condições, inclusive aqui para o Brasil, né? Então, você tem muitos bolivianos hoje trabalhando aí na construção civil, na agricultura, na indústria têxtil, na prestação de serviços, né? O texto continua falando dessa diáspora boliviana, né? E o impacto dela dentro da economia do país. Então, você tem esses trabalhadores enviando, né, metade do salário, às vezes até o salário, para as famílias, né, que ficaram na Bolívia. Então, esse dinheiro acaba tendo impacto também na economia boliviana. Tá? O texto está falando disso daqui. E a diáspora boliviana também enfrenta desafios, né, como a discriminação, falta de acesso a direitos básicos, a serviços básicos. Tem o fator da língua, né? Principalmente que se a gente olhar Brasil, falamos a língua portuguesa, eles falam os dialetos, a língua espanhola, né? E a gente viu muito isso, essa diferença no tratamento durante a pandemia da Covid-19, né? Então, existe um impacto importante aí dentro das políticas, ok? Na prática, aqui, o outro slide acaba trazendo para a gente, né, um exemplo da seleção de futebol da França, que foi campeã do mundo em 2018, e a seleção de futebol da França tem mais da metade dos seus jogadores de origem africana ou árabe, né? Então, fala aqui sobre, a partir de 1988, a seleção de futebol é conhecida em seu país como Black, Blank, Burr, negra, branca e árabe, né? Uma razão histórica do aumento da diversidade étnico-racial no continente europeu, atualmente né? Por que será que a Europa tem tanto esse fluxo migratório, né? Então, você tem aí já condições de tentar responder. Pensa isso, trabalho, né? As perseguições, enfim. O material traz para a gente aqui uma indagação, uma questão, depois com o professor você vai ler, né? Uma pergunta, né? Assinale a alternativa correta, e depois, né, você vai corrigir aí com o professor, ok? Uma atividade também, né, em cima de um vídeo aí do YouTube. Depois do sala de aula, você também vai fazer aí em grupo algumas reflexões, né, em cima de alguns temas, né, a respeito desses movimentos diaspóricos, né, em vários documentos, como músicas, fotografias e poemas. Então, aí os grupos vão estar fazendo uma pesquisa em cima do fim do século XIX, início do século XX, com a abolição do tráfico de escravo, ali Eusébio de Queiroz, a expansão do café, dentro do governo Vargas, após a Segunda Guerra Mundial, né, após 1945, esse movimento durante o regime militar e o período de redemocratização do país com a Constituição de 88. Ok? Maravilha. E aí a gente vai finalizando aqui, né? O que o material trouxe para a gente aqui? O que aprendemos hoje? Então, diáspora é a separação de um povo ou de muitas pessoas por diversos lugares, geralmente causado por perseguição política, religiosa, étnica ou por preconceito, né? O material cita aqui a separação do povo judeu pelo mundo, né? Através dos séculos, que os processos das chamadas migrações livres e forçadas estão mudando a composição, diversificando as culturas e pluralizando as identidades culturais dos antigos estados, nações dominantes, né? Então a gente vê vários países aí da Europa, dando como exemplo, né? Você recebendo aí vários imigrantes e você está mudando a composição, né? Desses países, né? Composição cultural, a própria identidade cultural dos países. Exemplo, né? A Europa ela é muito marcada pela formação católica, né? Então hoje você andar em alguns países ali,
Você já tem ali uma forte presença do Islã, do islamismo, né? Entre outras religiões também. A diáspora boliviana, assim como outras, possui um papel importante na economia dos seus respectivos países, pois envia remessas, din-din, dinheirinho, significativas de volta para a sua origem, ok? Então, esse material acabou falando sobre as diásporas, né, pelo mundo, ok? Tem aqui a Tarefa São Paulo e a gente vai ficando por aqui, então. Falamos hoje de diásporas e segue a gente no nosso canal, dá aquela força, aquele like, tá ok? E qualquer dúvida, coloque nos comentários. Grande abraço, até a próxima.